eu considero que essa foi a questão mais interessante que eu recebi hoje. Vou fazer aqui a leitura do enunciado, tá bom? Então, vamos lá. A medicina tem desenvolvido diversos tratamentos para pacientes com câncer no cérebro. Em um deles, o paciente ingere o composto borofenilalamina, essa molécula que contém isótopo de boro 10. Sempre quando tiver césio 137, isso é a massa dele, certo? Esse boro 10, isso daqui se refere à massa dele. Lembre também que os elementos químicos, o elemento químico qualquer, vai ter geralmente o número de massa aqui em cima e o número atômico aqui embaixo. E que a massa é a soma do número de nêutrons com o número atômico. Isso é importante lembrar, tá bom? É, boro 10 tem afinidade pelas células cerebrais. Tudo bem. Após a ingestão, o paciente é submetido a um feixe de nêutrons, certo? Cada isótopo de boro captura um nêutron, beleza? E forma um isótopo instável que se fissiona em duas espécies menores e emite radiação gama, que é só energia. Lembre-se lá que a gente tem alfa e beta, né? E gama. Gama é só energia, não altera em nada número atômico nem número de massa. É legal lembrar isso daqui. Vindo para cá, dessa maneira, a célula tumoral é atingida pela energia da emissão do processo de fissão e é destruída. Muito interessante isso daqui. Tem a figura aqui, vou baixar mais um pouquinho. E aqui embaixo tem o seguinte: o isótopo instável, representado por X, aqui ó, na figura, e a espécie emitida na fissão, representada por Y, aqui, não confunda com isso, isso é o símbolo de gama, tá bom? É esse Y ali que eu circulei que está se referindo. São respectivamente. Então, bora lá. Tá falando que esse boro 10, tá bom? Que aqui a gente tem na tabela periódica, esse boro 10, que tem número atômico 5, deveria ter esse dado aí, seria interessante. Ele absorve um nêutron, certo? O nêutron vai ser capturado, vai ficar lá no núcleo do átomo. Então a gente vai ter um nêutron a mais, certo? Como a massa aqui é 10, a gente deveria ter 5 prótons e 5 nêutrons. Agora vai ser 5 prótons, porque continua sendo boro, e 6 nêutrons, 5 mais 1, esse que foi incluído. Então, o resultado, que é esse elemento químico X, nada mais é do que continua sendo um boro, não é à toa que é um isótopo do boro, só que de massa 11. E esse camarada aqui ele vai se fissionar, dando origem a dois núcleos leves. Um é o lítio, pelo que eu estou vendo ali, que tem massa 7, e o número atômico do lítio é 3. Ele está aqui na tabela periódica. Também acho que seria um dado que a questão deveria ter dado, certo? Então, olha só, como e a radiação gama, né, que liberou gama aí. Só que, como nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, esse elemento químico Y tem que fechar as quantidades de massa e de número atômico. Número atômico esse e massa esse, tá bom? Só para não confundir. Então, olha só, bora começar pela massa. Se aqui é 7, aqui embaixo tem que ter um valor para que no total dê 11. 7, 8, 9, 10, 11. 4. Então, a massa desse camarada é 4. E número de prótons, nenhum próton foi perdido. Se 3 estão aqui, 2 vai estar aqui para fechar a quantidade total que a gente tem de prótons, que seria 5. Então, o X é esse cara, o boro 11, e o Y é esse elemento químico de número atômico 2, que nada mais é do que o hélio. O número atômico é o que caracteriza cada elemento químico. O número atômico, o átomo com 5 prótons no núcleo se chama boro. O átomo com 3 prótons no núcleo se chama lítio. O átomo que possui 2
prótons no núcleo, a gente deu o nome de hélio, tá bom? Então é assim que a tabela periódica é organizada. Questãozinha aí de radioatividade, mas que também dá para revisar um pouco sobre tabela periódica.